Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal aqui Criptocria. Hoje eu quero passar para vocês um pouco de toda essa polêmica envolvendo o airdrop da Starknet, falar um pouco dos critérios de elegibilidade, o wormhole que vazou por aí, nada oficial ainda, e quero mostrar para vocês um pouco do ciclo, do momento de mercado que nós estamos vivenciando. Então a gente teve uma saída enorme de bitcoins das exchanges, vamos entender o que isso significa e qual é o momento de ciclo e como maximizar os nossos ganhos ao longo dos ciclos. Eu preparei um materialzinho aqui para vocês, vamos tocar aqui e todos os links aqui eu vou deixar aqui abaixo, tá? Inclusive o link da minha comunidade gratuita no WhatsApp, onde vocês podem receber um relatório semanal meu, fora diversos insights diários, tá? Eu vou deixar aqui para vocês entrarem na comunidade. Então, eu queria falar um pouco com vocês sobre os critérios de elegibilidade da Starknet, que deixou muita gente até um pouco de raiva. Já fazendo um gancho aqui, eu quero dizer que o protocolo não nos deve nada. Nós estamos ali interagindo com o airdrop no intuito de conseguir airdrops, mas o protocolo realmente não nos deve nada. Eu sei que bastante pessoas ficaram chateadas, mas esse é o game, a gente tem que aprender quais lições tirar de proveito desse game, tá? Então aqui é como foram distribuídos e aqui o mais importante, tá? Que foi o que deixou muita gente irritada. Eu já vou trazer aqui uma fala do meu bravo catalão para deixar as pessoas um pouco mais aliviadas e como a gente pode usufruir de tudo isso. Então o critério que deixou muita gente de fora, inclusive esse que vos fala, foi o seguinte. Então um dos critérios era usuários que realizaram mais de 5 transações no total de até 15 de novembro. Então eu estava dentro desses, né? Mais de 5 transações até 15 de novembro, ok. Estiveram ativos por 3 meses ou mais, transacionaram volume de $100 ou mais, ok, estava nesse. Esse eu não estava, então tinham 0,005 Ethereum ou mais em sua conta em 15 de novembro de 2023. Isso aí não dá nem $10, hoje dá um pouco mais, na época não dava nem $10, tá? Só que o que acontece muito é que a gente deixa um mínimo ali só para pagar a transação na rede e acaba extraindo todo o capital que fica parado ali na wallet. Realmente isso acontece e isso é um critério de elegibilidade. A Starknet adotou isso, a Dimension adotou isso recentemente, então na Dimension eu consegui pegar pelo critério de EVM, mas eu fiquei fora em 4 carteiras Solana porque eles adotaram um critério não só de tu ser um usuário, mesmo que você tenha interagido com bastante volume, eu tinha bastante volume na Solana, que você teria que ter uma Solana parada na carteira. E a gente, DGen que somos, não temos aí nenhum ativo parado na carteira, porque a gente deposita quase tudo em protocolos. Então fica a lição aqui, distribua Ethereum, Solana, Aptos, distribua o token nativo daquela rede, né? O token de gas daquela rede por todas as suas wallets e redes, tá? Eu adotei um critério, adotem um critério de vocês, pelo menos $20 eu aconselho que vocês deixem em cada wallet e em cada rede, para você não cair, não ficar nesse crivo, tá? Crivo que foi o que eles utilizaram para combater o Síbio, tá? O que é Síbio? Aquele mecanismo, né, aquele procedimento robótico que leva todo o airdrop, tá? Só que uma maneira interessante aqui também da gente enxergar isso é que o time percebeu toda a repercussão negativa que isso gerou e aqui eles já anunciaram que vai ter um segundo airdrop para junho, então ainda tem mais de 1 bilhão de tokens, se eu não me engano, para serem distribuídos como incentivo para a comunidade. E esse segundo airdrop aqui, eu entendo uma coisa. Eles verificaram que muitos dos usuários que estavam interagindo bastante, tinha muito dinheiro travado em DeFi, ficaram de fora por esse critério de elegibilidade. Tá? Acho que cerca de 1,3 milhões de carteiras foram elegíveis e ficaram realmente muito carteiras inelegíveis e a maioria nessa barreira de 0,005 Ethereum. Então eu acho que os critérios para esse próximo airdrop ainda não se sabe nada sobre snapshot, se sabe que vai ser em junho, julho, por aí, vão ser muito mais brandos para que muitas pessoas, muitos usuários peguem pelo menos o mínimo de airdrop, tá? Então aconselho vocês que interajam, inclusive eu vou colocar uma terceira carteira na rede, porque eu acredito que eles vão realmente abrir muito as pernas nesses critérios e pode ser uma boa para ele fazer dinheiro, para a gente fazer dinheiro, né? Porque eles estão querendo melhorar a imagem, a repercussão negativa que veio com todo esse farm aí, todo esse critério de elegibilidade que eles resolveram adotar, beleza? Então, o token vai ser airdropado, na verdade, vai estar disponível para ser clamado, reivindicado amanhã, se eu não estiver enganado, às 9 horas da manhã. Vou deixar o link aqui para você não cair também em nenhum scam, beleza? Um outro critério de elegibilidade que está circulando aí pela web, nada ainda muito
oficial, na verdade, nada oficial, são critérios que estão rolando em Twitter de pessoas relevantes, mas foi um critério aqui bem legal, me deixou bem entusiasmado. Então, o Wormhole então é uma bridge que faz esse serviço de mensageria cross-chain, consegue fazer com que várias redes se comuniquem, tá? E já anunciaram o seu snapshot e aqui tem uma especulação sobre os critérios de elegibilidade. Então, a verificação e reivindicação do lançamento aéreo do buraco de minhoca, né, tá traduzido, Wormhole, podem ocorrer na próxima semana. A galera acredita que vai acontecer nessa quarta-feira, com base em suas postagens atuais. Então, bridges de buraco de minhoca, cerca de 97 mil carteiras. Acho que pode levar até uma transação. Então, acho que pode levar até um TX, que significa que 97 mil carteiras ficaram elegíveis pelo mecanismo de utilizar a ponte, a bridge, o serviço principal da Wormhole. Então, aqui nesse tweet, acredita-se que quem fez pelo menos uma transação já deve levar um critério mínimo. Da emission apostado, então tokens DIN apostados. Aí a gente falou muito na comunidade fechada. Então, no primeiro dia que saiu o airdrop, nós já colocamos nossos tokens em stake, porque estava muito claro que poderia ser um critério de elegibilidade e logo no dia seguinte eles anunciaram o snapshot. Então, acredito que quem tenha feito isso no primeiro dia pode ter levado sim. Apostadores PIF, lá na comunidade também estamos stakeando PIF, que eu acredito que vai ter um efeito rede, tal como o Celeste, da Emission também, que vai trazer muitos airdrops. Então, aqueles com KYC e volumes na bolsa, backpack, aqui eu não tô, carteiras ERC20 e Solana ativas, aqui eu também tô. Então, eu acho que eu acredito ali, né? Eu quero acreditar que eu vou estar elegível aqui no primeiro critério, no segundo critério, no terceiro critério e no quinto critério. Então, W, como se você pudesse fazer um lançamento aéreo, o token estará na rede Ethereum e na rede Solana. Seria um lançamento aéreo incrível se eles o distribuíssem apenas para os construtores de ponte, ou seja, somente quem utilizou a bridge, que seriam realmente pouquíssimas carteiras elegíveis. Mas eu queria mesmo e espero que seja um critério que abranja mais gente, que apesar de eu pegar menos dinheiro, porque eu estou aqui, eu pegaria muito mais dinheiro, muitos membros da minha comunidade, muitas outras pessoas que têm poucas interações vão conseguir também pegar uma fatia desse bolo e isso aí é muito interessante, beleza? Agora eu quero chegar aqui com vocês em um outro assunto sobre um pouco do ciclo desse mercado. Então, somente nessa última semana a gente viu um influxo de 2,45 bilhões de dólares em fundos de ativos digitais. Então, é um influxo muito grande que no acumulado desse ano já chega a mais de 5 bilhões de dólares. Os caras estão comprando muito bitcoins, tá? Fiquem atentos, ninguém está querendo vender mais seus bitcoins. Então, aqui é o acumulado, isso aqui já está atrasado, isso aqui foi da semana passada, eles estavam em 725 bitcoins, eles já conseguiram acumular em cerca de mais de 900 mil bitcoins. Então os caras já estão quase chegando aí na carteira de Satoshi Nakamoto, realmente estão acumulando muitos bitcoins, tá? Esses fundos de ETFs aí à vista, como BlackRock, Fidelity, entre outros, ARK Invest, entre outros, tá bom? E aqui eu trouxe também um dado muito legal para a gente entender o poder, o tamanho disso, a demanda que esses fundos de ETFs têm gerado pelo mercado cripto, mais precisamente, né, claro, pelo Bitcoin, futuramente talvez um ETF spot de Ethereum também aprovado. Então, somente os fundos, né, os 10 fundos somados já têm sob gestão mais de 900 mil Bitcoins. Estamos falando de 47 bilhões de dólares, 4,2% do total de oferta de Bitcoins que vão existir, tá? Dos 21 milhões de Bitcoins que vão existir. Isso aqui é um absurdo de uma ordem de grandeza gigantesca. Aqui eu trouxe também um outro dado bem legal, cara, para vocês, que isso aqui aconteceu no dia de hoje, tá? Então, algumas baleias sacaram o equivalente a 1 bilhão de dólares em bitcoins da Coinbase. Então, no mesmo tempo que a gente tem esses ETFs, esses fundos de investimentos acumulando a doidado, nós temos baleias e outros investidores que não querem vender os seus bitcoins para esses fundos de investimentos. Então, a gente está tendo literalmente um choque de oferta e da demanda. Então, a oferta cada vez mais diminuindo, né? A oferta em circulação, a oferta em negociação. Os investidores estão sacando seus bitcoins da corretora e colocando em suas wallets. Isso significa que eles não estão dispostos a vender os seus bitcoins. Do outro lado, a gente tem uma enorme demanda em onde os fundos, em mais ou menos um mês, acumularam mais de 900 mil bitcoins. Isso é bizarro. E a gente alcançou aqui agora, ó, o menor patamar de bitcoins em corretoras desde 2015. Desde 2015, a gente não viu um patamar tão baixo de bitcoins em corretoras. Isso significa que ninguém quer vender bitcoins.
Então, como tudo é um jogo de oferta e de demanda, a gente sabe o que vai acontecer. E falando em oferta e demanda, a gente está a 57 dias de ter a oferta que vai a mercado de bitcoins reduzida pela metade. Tá? Isso daí também impacta muito na redução da inflação da rede, mas o que impacta mais ainda é na demanda que isso aqui gera para o mercado cripto em geral e mais precisamente para o Bitcoin. Então nós estamos vivenciando um momento épico na história do mercado cripto, né? A gente viu a primeira aprovação dos fundos de investimentos à vista, já era de se esperar, né? A gente está vendo esse movimento massivo desses caras acumulando muito Bitcoins. E toda vez que a gente tem um halving do Bitcoin, a gente tende a ter uma explosão no preço de tela. Foi assim nos 3 últimos halvings e é o que já está acontecendo agora no 4º halving. Então, aqui eu quero trazer para vocês um relatório da Pantera Capital, que é muito legal para a gente entender um pouco do ciclo do mercado. Então, nunca devo vender bitcoins, não devo comprar altcoins, não é assim. Você tem que saber extrair o máximo que o mercado cripto pode te fornecer, tá? E a gente vai chegar nisso daqui a 2 slides, que é muito interessante, tá? Então, quem está assistindo aí também, né, já não esquece de curtir o vídeo, seguir o canal, porque eu acredito que esse conteúdo aqui realmente é muito bom. Eu costumo entregar esse tipo de conteúdo só para minha comunidade fechada e estou entregando aqui de forma gratuita, então retribuam aí com curtindo o vídeo e seguindo o canal, beleza? Então, esse relatório aqui da Pantera Capital diz o seguinte, tá? Que toda vez numa fase 1, no começo de ciclo, tá? Saída de bear market, durante o bear market também, a gente vê o Bitcoin performando muito mais do que as altcoins, tá? Isso daí é um começo de ciclo. Na fase 2, a gente começa a ver as altcoins performando muito mais que o Bitcoin. Aconteceu assim, ele pegou os últimos 2 ciclos, aconteceu assim em 2018, aconteceu assim em 2021 e está acontecendo assim agora na fase 1, tá? Esse gráfico branco são os Bitcoins performando, né? E o gráfico amarelo são as altcoins. Então a gente consegue perceber isso aqui, agora a gente vai conseguir perceber isso com mais clareza. Então aqui no ciclo de 2015 e 2018, na fase 1, o Bitcoin performou 6 vezes e as altcoins 4 vezes, tá? Então o Bitcoin foi responsável por 89% da performance do mercado cripto em geral. Já na fase 2, isso se inverteu de uma forma descomunal. Enquanto o Bitcoin ainda continuou performando muito bem, performou 18 vezes, as altcoins performaram 239 vezes, sendo responsável por 67% da performance do mercado nessa fase 2. E quando a gente pega o total, isso aqui fica muito mais absurdo, tá? Então a gente teve uma performance de 106 vezes do Bitcoin, o que é bizarro, é muita coisa. Inclusive lá na comunidade a gente conseguiu numa carteira de julho para cá fazer 35 vezes e as altcoins aqui, ó, tiveram uma performance de 990 vezes, sendo responsável por 65% de toda essa performance do ciclo. 18 e 21, no ciclo aqui anterior a esse, né? No ciclo do Covidão, a gente viu o Bitcoin tendo uma performance assustadora aqui na fase 1 de 11 vezes, enquanto as altcoins 5 vezes. Estamos falando aqui de 77% da performance do mercado sendo por base do Bitcoin. Na fase 2 a gente já viu o oposto, né? O Bitcoin com uma performance muito modesta na fase 2, enquanto as altcoins performaram 7 vezes. Percebam que diminuiu bastante, tá? E aí a gente teve aqui as altcoins responsáveis por 67% da performance. E no total o Bitcoin teve 23 vezes e as altcoins 35 vezes. Perfeito? Nesse ciclo agora está se repetindo, rapaziada. Os ciclos são exatamente iguais, tá? Então a gente está vendo aqui o Bitcoin performou 3 vezes na fase 1, enquanto as altcoins performaram 2 vezes. E agora a gente está entrando no que eles chamam da fase 2, onde as altcoins tendem a performar muito mais do que o Bitcoin, mesmo a gente vendo esse poder de capital entrando pelo Bitcoin, tá? Mas a gente vê que esse capital migra para as altcoins no intuito de performar muito mais. E é isso que a gente tem que saber fazer com o nosso portfólio, entender qual é a fase da gente estar mais exposto em Bitcoin, qual é a fase da gente correr um pouco mais risco para a gente trazer um percentual de valorização muito maior para a nossa carteira e depois voltar para Bitcoins ou para dólar, como queiram, tá? E aí eu trouxe uma imagem que mostra para a gente que a fase da altcoin season, que a gente chama, né, que seria aquela fase 2, ainda mal começou, tá, galera? Então, geralmente quando a gente passa dessa barreira aqui de 75, a gente ainda está no 31, então ainda tem um tempo para a gente ficar alocado em Bitcoin, só que aquilo, né, não dá para a gente adivinhar o momento exato, nem de sair de Bitcoin para altcoin e nem o inverso, tá bom? Então, vão migrando suas posições, caso queiram, né, claro, lá na comunidade, a gente tem uma carteira que a gente segue esse estudo e acontece
isso daqui que eu acho bizarro, tá? Então isso aqui é um Twitter do Secrets of Crypto, que ele traz aqui exatamente pra gente, mostrando como todos os ciclos funcionam, galera. Então, na fase 1 é a fase do bear market, onde ninguém quer ouvir de Bitcoin. Nessa fase a gente usa nossos dólares ou nossos reais para acumular Bitcoins. E aí a gente chega na fase 2, onde o Bitcoin já teve uma performance boa e as altcoins começam a ter performances também exorbitantes, que é aquilo que a gente viu ali, é exatamente a fase 2, como está descrito aqui. E aí nessa fase a gente começa a trocar nossos satoshis, que para quem não sabe é a menor fração do Bitcoin, tá? É como se fosse o centavo do real. O centavo está para o real, assim como o satoshi está para Bitcoin, tá ok? E nessa fase a gente começa a trocar satoshis por altcoins. Altcoins são moedas alternativas aos Bitcoins, outras moedas, qualquer uma outra moeda. Esse termo já não está mais se referindo tanto para Ethereum, mas vamos botar Ethereum aqui no balaio também. E aí ele pega essa altcoin que performou, ele faz um loop aqui, ó, troca por Bitcoin, e aí pega o Bitcoin, troca por outras altcoins que ainda não performaram tanto, no intuito de aumentar o número de Bitcoins na carteira, perfeito, tá? E aí a gente chega na fase 3B, que é naquela fase que você para com esse loop, porque todos aqueles seus amigos que nunca se influenciaram, nunca curtiram o mercado cripto, começam a te pedir informações sobre cripto. Nessa fase é a fase que o Pedro Bial tá falando na televisão, todas as revistas, The Times e tudo por aí mais, tá falando sobre o Bitcoin, que é lua, que nunca mais vai cair. Nesse momento, você não troca mais sua posição de altcoin por Bitcoin. E aí você entra na fase 4, que você começa a trocar seus Bitcoins por dólares, tá? Só que ele ressalta aqui que uma parte de Bitcoins você segura, porque não tem como você cravar o momento exato que o crash virá do mercado. E ele virá, tá bom? Então, a gente segue aqui, voltando para a fase 1, o ciclo se retroalimenta e a gente entra no bear market novamente, utiliza os dólares da venda do Bitcoin para acumular cada vez mais Bitcoins. Então, isso era o overview que eu queria deixar aqui para vocês, falar um pouco sobre o airdrop, o que está rolando e mostrar para vocês o que eu acho muito mais importante nesse momento, o ciclo do mercado, como ele funciona e em qual momento de mercado nós estamos. Eu acredito muito que a gente está entrando numa fase 1 ainda para a fase 2, então a gente acumulou muitos Bitcoins, o Bitcoin está performando aqui bastante e as altcoins estão começando a performar. Eu acredito que o Ethereum é a próxima da vez, então eu acredito que a gente está no momento de ir migrando aos poucos a sua posição de Bitcoin para Ethereum e depois para outras large caps, no intuito de maximizar e aumentar a nossa posição de Bitcoins na carteira e, claro, surfar o próximo ciclo com muito dinheiro no bolso. Então, espero que tenham gostado. Vou deixar todos os links aqui abaixo, tá? Não esqueçam de curtir o vídeo, de seguir o canal, isso aí ajuda muito a gente entregar cada vez mais conteúdo. Não esquece também de entrar no link lá, né, no grupo do WhatsApp, totalmente gratuito, onde eu boto uma newsletter semanal com um resumo de tudo que rolou no mercado e diariamente eu trago insights como esse do mercado cripto para todo mundo que está lá, além de ser uma fila de espera para a nossa comunidade que está fechada e quando ela abre somente para quem está dentro desse grupo do WhatsApp, tá bom? Então espero que tenham gostado de verdade e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.